Deus Martinho Lutero. Interessante que, querido ouvinte, ele queria fazer uma reforma dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica estava passando por desvios muito sérios, vendendo um lugar no céu mediante as chamadas indulgências, né? O indivíduo colaborava com uma determinada importância, ou ajudava a construir uma igreja, então tinha o seu lugar garantido no céu. Uma heresia. Isso ia de encontro às Sagradas Escrituras. E também várias outras coisas que o Espírito de Deus tinha colocado em Martinho Lutero. Não é? A doutrina da transubstanciação, a Bíblia ela só era acessível ao clero porque eles estudavam bem o latim, o povo não tinha acesso às escrituras. Então, ele dentro do que ele queria reformar, dentro das 95 teses que ele publicou, ele deu a cara a tapa no momento em que a Igreja Católica, o Vaticano era muito, mas muito poderoso. Ele estampou na porta da maior catedral que existia então na Alemanha as suas teses. Naturalmente ele foi perseguido e quase que foi morto, não é? Como se fosse, digamos assim, um criminoso, porque ainda havia muito resquício da Inquisição nessa época. E são teses que marcaram a época, deram então nascimento ao chamado protestantismo. E desse protestantismo nós somos filhos também, porque assumiu naturalmente várias facetas de acordo com a região. Não foi um movimento exclusivo dele, porque houve outros grandes líderes cristãos que também assumiram essas teses e levaram a reforma para os seus países, na Suíça, na Escandinávia, na Inglaterra, né? Homens que ficaram famosos e muitos deles foram martirizados porque estavam defendendo princípios que eram contrários à Igreja Católica. Dentre esses princípios, seria muito bom a gente recordar, porque a gente acaba esquecendo, não é? O que foi que ele trouxe de novo naquela época? Olha, veja, nós poderíamos destacar aqui o princípio básico, fundamental para nós, protestantes evangélicos, é que a salvação vem pela fé, pela graça de Deus e pela fé. Não quer dizer que as obras não sejam importantes, claro, e a fé sem obras ela é morta, como diz Tiago, mas é básico, é fundamental. Outro princípio, outra doutrina que ele proclamou, a supressão das imagens. Não é preciso você adorar imagens para poder chegar a Deus. Também a doutrina da transubstanciação dentro da Igreja Católica, de que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Não, eles são meramente representativos. Ao invés da transubstanciação, é a substanciação. O pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Jesus. E, naturalmente, e essas são apenas algumas e as mais conhecidas das teses. Nós estamos aqui recordando por quê? Porque ontem foi o aniversário desse grande movimento que começou ali na Alemanha, se expandiu, foi para a Suíça, foi para a Holanda, foi para a França, para a Península Ibérica e naturalmente Espanha, Portugal, e nós temos aqui no Brasil hoje. Nós somos filhos dessa reforma. E aí seria bom a gente recordar um pouquinho, meu irmão, quantos que nós somos aqui no Brasil. Pelo censo
pelo último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que é a maior instituição de estatística, nós, em 2010, nós éramos cerca de 22% da população brasileira, ou seja, 42 milhões de cristãos evangélicos, nos diferentes segmentos, não é? Da Assembleia de Deus, da Igreja Metodista, dos batistas, dos presbiterianos, os diferentes segmentos do pentecostalismo, mas 42 milhões. Em 2010. Agora vejam bem, o próximo censo vai ser realizado no ano que vem. Houve uma evolução nesses últimos anos. De acordo com um demógrafo, um cientista da demografia que se chama José Eustáquio Diniz Alves, formado pela Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, ele disse que houve uma evolução de 2010 para cá. É que a Igreja Católica foi perdendo nessas projeções que estão sendo feitas de 2010 para cá, a Igreja Católica foi perdendo cerca de 1%. E cerca de 0,7%, 0,8% se tornaram evangélicos. Então, ele afirma que hoje o número de evangélicos dentro da população brasileira é de 1/3. 1/3. Meu irmão Fábio, meu querido ouvinte, a população brasileira hoje é de 210 milhões de habitantes. 1/3 disso, meu irmão, são 70 milhões de brasileiros evangélicos. E ele ainda afirma, diz que dentro de 10 anos, o Brasil já não será mais caracterizado como o maior país católico do mundo. O Brasil vai ser o maior país evangélico do mundo. Os dados são impressionantes, né? No que diz respeito a isso. Eu, particularmente, você sabe, das minhas posições, né, que eu penso que há necessidade de uma nova reforma dentro da igreja evangélica, dentro do protestantismo, mas eu fico feliz em lembrar essa data, como o senhor colocou muito bem, não estava na cabeça de Lutero, né, começar um novo movimento, independente da Igreja Católica, ele estava disso, ele realmente queria era poder renovar a Igreja Católica para que ela pudesse voltar atrás em algumas posições. Eu lembro da posição do bispo Tetzel, que ele dizia mais ou menos o seguinte, que o tilintar das moedas no gasofilácio, né, representava também as almas, né, subindo para o céu. É interessante a questão das indulgências, né? Ou seja, você pagava então ali de alguma forma para poder a alma que estava lá no purgatório ter logo acesso então ao céu. Em alguns casos talvez nem purgatório iria direto, né? Era um absurdo, coisas assim que estavam acontecendo. E o Martinho Lutero falou, poxa, isso não pode acontecer, essas coisas precisam parar. E ele coloca então as suas teses. Depois teve muita perseguição, muita luta e muita gente também que apoiou a reforma no sentido de, aí sim, de romper realmente. Muita gente não estava interessado, na verdade, no Evangelho. Na verdade, tinha interesses políticos, por exemplo, queria separação do governo e Estado, ou seja, tinha muita coisa por trás. Ninguém aqui é menino, bobo para pensar que não houve esse tipo de coisa. Houve esse tipo de coisa também. A gente entende que Deus é o Senhor da história, em tudo ele tem o controle, ele é soberano, usou toda essa situação. E aí veio depois outros reformadores que contribuíram para que a doutrina pudesse ser aperfeiçoada. A gente vê tantas pessoas como Melanchthon, Zwinglio, como Calvino e tantos outros que contribuíram, né, ao longo dos anos para que nós pudéssemos chegar até onde nós estamos hoje. Infelizmente, muitos aí também dessa reforma protestante acabaram indo por um caminho mais de acomodação, né? Muitas igrejas históricas foram por esse período esse caminho de acomodação, mas Deus fez uma grande obra. Houve uma mudança na história. Não, radical. A história completamente. Você vê busca, assim, digamos,
da justiça, né, no sentido de a proclamação do Evangelho como uma busca de transformação, uma busca de mudança, de justiça. Meu irmão, isso mudou tudo na história. A revolução de Calvino lá na própria Europa, né? Como eles tinham essa coisa, né, da propriedade, do trabalho, né? E até a própria influência que trouxe para o grupo chamado puritano, né? Um grupo que até hoje continua influenciando as pessoas no seu comportamento, na atitude, né? Colocando em prática as verdades do Evangelho. Então, foi um movimento, sim, sem igual. Verdade que o movimento de reforma foi um movimento sem precedentes. E a gente fica feliz por ver os resultados, como Deus abençoou. O Ocidente foi transformado. Né? O Ocidente foi transformado. A gente vê o que a reforma trouxe para o Ocidente. Como e exercemos uma influência muito grande sobre o Oriente. Com certeza. Eu estava ouvindo outro dia um pregador. Não, acho que era um cientista político da China, algo do tipo, um intelectual chinês, ele dizendo que a China ainda precisa aprender muito com os cristãos. A China precisa aprender porque os cristãos, eles realmente organizaram a sociedade ocidental. Então, falando que a China ainda precisa aprender muito com os cristãos. Eu achei fantástico. Isso é bem-vindo, porque justamente agora, não é, o governo chinês está dizendo que os chineses não precisam ter Jesus para salvar, que o Partido Comunista pode salvar os chineses. Então, essa declaração foi muito bem-vinda. Eu não sei como é que ele está agora, né? Essa pessoa que deu essa declaração. Deu o recado de que a China tem muito a aprender com o cristianismo. Pode ser que esteja preso no momento com essa declaração dele. Mas, bom, ele fez a declaração, não teve muito respeito aos humanos, não falou o que precisava falar. Eu achei muito interessante. Que Deus nos ajude, nos abençoe e que a igreja possa tomar os rumos da igreja primitiva, né, meu irmão? Cada vez se aproximando mais da simplicidade do Evangelho, com o desejo de servir, com o desejo de honrar a Deus, com o desejo de servir os irmãos, e que a igreja seja também uma voz profética, né? Podendo, então, lutar, né, pelo aquilo que Cristo tanto lutou. Que Deus abençoe a Igreja Evangélica Brasileira e que seja um dia de despertamentos para a